Bom dia, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que vocês estão visualizando esse vídeo de revisão, tá certo? Nós vamos relembrar, tá? Alguns conteúdos que já tínhamos estudado anteriormente, tá? Esses conteúdos vão ser os conteúdos da nossa prova de quarta-feira, tá bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório e o nosso sistema urinário. Na verdade, vamos lembrar, tá? E vamos ver algumas dicas que eu vou precisar para me realizar a minha prova, tá bem? Vamos lá então, olha só. O nosso sistema respiratório é um conjunto de órgãos de maior responsabilidade na absorção e liberação de gases, essenciais para a minha sobrevivência, tá certo? Para a nossa sobrevivência. Por quê, tia? Olha só. Quando nós inspiramos, tá? Nós colocamos para dentro o nosso gás oxigênio, aquele gás que eu preciso para me continuar vivendo. Quando eu expiro, eu coloco o gás carbono para fora, tá certo? Que é um gás que vai me prejudicar, tá certo? Ele é prejudicial à saúde, tá certo? Aí, tia, e quais são os órgãos quais são as partes que fazem parte do meu sistema respiratório, tá certo? Aqui no na nossa apostila, a boca não é colocada, tá? Mas a boca também vai fazer parte do meu sistema respiratório, assim como o sistema digestivo, tá certo? Mas nós vamos compreender, vamos colocar esses daqui como os essenciais, tá? Que vai ser a cavidade nasal, a faringe, depois vamos ter a laringe, vamos ter a nossa traqueia, que vai ser um tubo que vai conter um muco para ser lisinho, ok? Depois da traqueia, né, vamos ter os nossos brônquios, tá? Que vamos dizer que seja o início das nossas raízes. Lembra que eu falei que os brônquios parecem raízes que estão instaladas no pulmão? Pronto. Depois dos nossos brônquios, eu vou ter umas raízes mais fininhas, que vai ser os bronquíolos. Depois dos bronquíolos, tá? Bem no final, eu vou ter os meus alvéolos pulmonares, tá certo? E isso tudo vai ficar dentro de onde, tia? Dentro do meu pulmão, tá certo? Vai ter a pleura. A pleura vai ser como se fosse uma camada protetora do pulmão, tá? E sem esquecer do meu diafragma, tá? Tia, mas como é que o diafragma funciona mesmo? Olha só, quando eu inspiro, meu diafragma ele vai contrair, ou seja, tá? Ele vai ficar menorzinho e as minhas costelas vão descer, tá certo? Minhas costelas vão descer. Isso para quando eu inspiro, ou seja, estou absorvendo o gás oxigênio. E quando eu expiro, esse processo do diafragma vai acontecer ao inverso. Em vez do diafragma ele contrair, ele vai, ele vai relaxar, ele vai voltar ao tamanho normal. E as minhas costelas vão voltar, vão subir, tá certo? Isso é o que acontece com as minhas costelas e o diafragma na minha inspiração e na minha expiração, certo? Dando continuidade aqui, olha só. Processo esse processo colabora para a manutenção de todos os outros sistemas, tá certo? Afinal, o oxigênio é passado por todo o nosso organismo através das nossas células sanguíneas, tá certo? Quem são elas? Vamos lembrar, são as hemácias, ok? As hemácias ou os nossos glóbulos vermelhos, tá? Eles vão levar, tá bem? Eles vão levar o oxigênio, as partículas de oxigênio para todas as partes do meu organismo, tá certo? Vai fazer com que o meu organismo ele seja oxigenado, até porque o oxigênio ele vai participar de outras funções do organismo, ok? E durante esse processo, olha só, por onde é que o ar entra? O ar vai entrar pelas fossas nasais, ou seja, pelo nariz, tá? E passa pelos pelinhos que temos dentro do nariz, os quais, por sua vez, filtram pequenas impurezas. Então, aqueles pelinhos, eles servem de proteção. Todo pelo que eu tenho no meu corpo,
tudo que tem no meu corpo, ele tem uma função, tá? Então, aqueles pelinhos do meu nariz, ele vai servir de proteção, ele vai dizer que seja a primeira peneira do meu corpo na entrada do ar. As partículas que vão conter poeira vão ficar no meu nariz, tá certo? E algumas que passar por o meu pulmão, eu vou expelir através do espirro, tá certo? Eu vou expelir o que é, vou colocar para fora, ok? Aqui nessa figura nós vamos ter assim, olha só, uma, vamos dizer que vamos ter uma figura que vai mostrar de forma mais específica, tá? A nossa cavidade nasal, aí nós vamos ter os nossos lábios. Lembra que eu falei que a boca também faz parte do sistema respiratório? Apesar de não ter aparecido naquela primeira figura, é porque a gente respira pela boca. Quando a gente está gripado, lembra? As nossas fossas nasais, nosso nariz ele vai ficar entupido, congestionado, tá? E eu vou respirar por onde? Pela minha boca, que é uma função essencial. Eu preciso respirar para poder continuar sobreviver. Se eu não conseguir respirar, se eu não conseguir colocar meu oxigênio para dentro do meu organismo, eu não vou conseguir viver, ok? Então, olha só. Após o ar ter percorrido as cavidades nasais, tá? Ele vai passar pela faringe, que também utiliza o sistema respiratório, digestório, ok? Pois ela recebe tanto o ar quanto o alimento. Porém, em determinado ponto, divide-se em dois tubos direcionados, tá? Que vai ser o estômago e outro vai ser a laringe, tá certo? Olha só. O estômago vai, depois da faringe, a gente vai se alimentar e vai passar para o nosso estômago, tá? O outro lado vai ser a laringe, a gente vai passar somente o nosso ar, certo? A laringe é um tubo curto que, durante a deglutição, se fecha impedindo o ar, a passagem de ar, certo? Dessa forma, evita a entrada de alimentos e líquidos nas vias respiratórias. Já pensou se fosse nosso organismo fosse todo aberto? Ia ter aquela confusão de entrar ar, de entrar comida. Então, é por isso que às vezes a gente tem aquele engasgo, porque a alimentação passou pela nossa laringe, tá? Que é onde ela não deveria ter passado. Por isso que é muito importante mastigarmos e não estarmos falando, tá certo? Para a gente não atrapalhar o nosso sistema, tá certo? Para não dar confusão, já que esse local é só para passagem de ar e não para passagem de alimentos ou líquidos, tá? E nelas encontramos também as nossas cordas vocais, que nos permite reproduzir os sons e a passagem do ar, tá certo? A laringe liga a faringe à traqueia, certo? Lembra da traqueia? É um tubo de anéis cartilaginosos, tá? Eles vão conter um músculo, o muco ele vai ser bem liso, certo? Fica constantemente aberto. Tem paredes revestidas de muco que mantém umedecida, tá? E realiza mais uma filtragem do ar. Assim, as impurezas que o pelinho do nariz não conseguem segurar aderem ao muco, que elas não cheguem, tá? Os nossos brônquios, tá certo? Olha só, os nossos brônquios, vamos dizer que são as raízes mais grossas, tá? Os nossos bronquíolos vão ser as raízes que já estão ficando mais fininhas. Isso tudo vai ficar dentro de onde? Do meu pulmão, ok? Os brônquios são estruturas que conduzem o ar até as estruturas menores, chamadas de bronquíolos, tá certo? Os quais se subdividem, apresentando paredes cada vez, certo? Cada vez mais finas, ok? Cada bronquíolo determina um conjunto de pequenas estruturas arredondadas, chamadas de quê? De alvéolos. Lembra dos alvéolos? Vamos dizer que sejam várias bolinhas, tudo juntinhas, vão estar lá, certo? Vão ser ligadas aos nossos bronquíolos, ok? Ele tem. E qual a função deles? Realizar todas as trocas de gases entre o sangue lá dentro dos nossos pulmões. Lembrando que inspiração é quando o ar entra e expiração é quando o ar sai, certo?
O pulmão é um órgão esponjoso, tá? Você vai parecer mais ou menos com a aparência de uma esponja, que se modifica de tamanho de acordo com a entrada e a saída do ar em suas estruturas. Ó, quando eu estou inspirando, eu estou colocando, a minha caixa torácica ela vai se expandir, porque meu pulmão também está se expandindo. Quando eu estou expirando, meu pulmão vai diminuir de novo, ele vai voltar ao tamanho normal, porque eu estou colocando aquele gás para fora, certo? O sangue, como eu já tinha falado, tá? Nossas células sanguíneas, tá? Ele vai transportar o oxigênio, que chega aos alvéolos até outros tecidos. Além disso, ele faz um caminho contrário, transportando o gás carbônico dos tecidos aos alvéolos para ser expelido na expiração. Olha só, vamos entender um pouquinho isso. Ó. Nos alvéolos vai acontecer, vamos dizer que toda a transformação, os alvéolos vai ser responsável, tá? Para mandar, certo? Era para passar de lá o oxigênio para ir para a nossa corrente sanguínea. E depois vai voltar para o nosso alvéolos o nosso gás carbônico que vai ser expelido, ou seja, vai ser colocado para fora o gás carbônico, tá? Então, pelos alvéolos vai passar o oxigênio também para ser colocado na nossa corrente sanguínea e lá também volta para lá o gás carbônico que vai ser colocado, jogado para fora com a expiração, tá? E olha só, o nosso diafragma, tá? Ele vai ser o músculo que fica abaixo dos pulmões, separando a cavidade torácica da cavidade abdominal, tá certo? Para que todo esse mecanismo funcione corretamente, é necessário analisarmos também a qualidade de ar que respiramos. Como assim, Tim? Se eu moro com alguém que fuma, por mais que eu não fume, eu estou respirando aquele gás, tá? Aquela coisa que vai prejudicar os meus pulmões, fazendo com que eu possa ter problemas de respiração. Tem também a questão da poluição, onde nós vamos ter problemas respiratórios como asma, bronquite, certo? Então, qualquer ar que não seja puro, ele vai prejudicar o meu sistema respiratório. Ou seja, muito bem, olha só. Então, tia, eu tenho que lembrar só disso do meu sistema respiratório? Sim, eu posso também estar revisando, ok? Revisando aquelas atividades, tá? Pois a prova também vai conter algumas coisas daquelas atividades, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho, tá? Do nosso sistema, certo? Do nosso sistema urinário, certo? Tia, qual a importância do meu sistema urinário? Quais são as partes que compõem o meu sistema urinário, tá? Vamos relembrar um pouquinho sobre isso, tá? A importância de beber líquido, quais são os órgãos que fazem parte do meu sistema, as partes que fazem parte do meu sistema urinário. Olha só. Nós vamos ter esses principais, tá? Que vai ser os rins. Nós não vamos ter, só vamos ter dois, o rim direito e o rim esquerdo. A, a ureter, tá? A ureter vai ser a ligação dos rins para a bexiga, tá? Vamos ter a bexiga, tá? E a uretra, que é a uretra que vai ser o canalzinho por onde vai sair a minha urina, tá certo? Depois que a urina foi misturada, foi tirada todas aquelas partículas ruins do meu sangue, vai passar, vão ser separados lá nos rins, os rins vão filtrar o meu sangue, tá? Aí vão tirar aquelas toxinas e vão passar pela ureter, tá? Depois que passa pelo canal da ureter, vai chegar até a bexiga, onde vai se misturar a minha água que eu consumo durante o dia, formando em si a minha urina, que depois vai ser expelida para fora, ok? Vamos agora relembrar assim, olha só. Sabemos que o nosso corpo humano há vários órgãos com função de eliminar o que é excesso é tóxico ao organismo, ou seja, as impurezas, tá? Assim como os pulmões, eles vão filtrar a questão das impurezas, a gente vai absorver os gases e ele vai separar o oxigênio do gás carbônico.
Os nossos rins, eles também vão separar as impurezas de quem? A nossa corrente sanguínea, certo? Nós consumimos muitos nutrientes, muitos minerais durante o decorrer do dia, tá? E alguns minerais em excesso, eles vão prejudicar o meu organismo. Nada em excesso no meu organismo vai fazer bem, tá certo? O sódio, quando a quantidade de sódio é muito grande no meu organismo, vai me dar inchaço, eu vou ter retenção de líquido. Ou seja, o meu rim ele vai ter que funcionar mais, porque eu estou consumindo muitos minerais, muitas coisas tóxicas, e quando eu não bebo muita água, ele não vai ter um bom funcionamento. Ele precisa de uma quantidade de água para o meu corpo funcionar. Só é os rins? Não, é todas as partes do meu corpo, ok? Os rins, que fazem parte do nosso sistema urinário, têm a função de filtrar as impurezas presentes na corrente sanguínea, tá? Todo o sangue do nosso corpo é conduzido pelas nossas veias e as nossas artérias, tá certo? Uma dessas artérias, chamadas de artéria renal, transporta o sangue com as impurezas até os rins. Durante a circulação sanguínea, o sangue chega até os rins, que tem a função de filtrar e eliminar substâncias desnecessárias ao nosso corpo. Olha só. Nós vamos ver aqui, ó, nossas artérias renais, olha só. Nós vamos ter as nossas artérias renais e as nossas veias renais, certo? As nossas artérias, elas vão funcionar. Uma vai levar as impurezas para os rins e a outra já vai voltar com com o nosso sangue todo limpinho. É igual os nossos alvéolos. Quando o oxigênio chega lá, ele vai transportar para a nossa corrente sanguínea, tá certo? E depois volta de novo para nossos alvéolos, a questão do gás carbônico, fazendo com que ele seja colocado para fora através da expiração, tá certo? Olha só. Depois de passar pelos filtros dos rins, o sangue limpo, sendo conduzido pelas veias renais, tá? Volta à circulação do organismo, olha só. Vamos relembrar, olha só. O sangue que está sujo vai passar pelas nossas artérias renal, aí passa pelo pulmão, ok? Depois ele vai ser limpo, então quando ele está limpo, ele vai passar pela nossa veia renal, tá certo? Onde ele vai estar totalmente livre ou com a diminuição daquelas impurezas, daquelas toxinas que não são necessárias para o nosso organismo, tá? As impurezas retidas nos nossos rins são eliminadas junto com a água, são encaminhadas, tá? Junto com a água para os nossos uréteres, que são tubos ligados aos rins que conduzem aonde? Até a minha bexiga, tá certo? Lá, ela vai se misturar a líquidos, onde ela vai passar pela uretra, tá? Quando ela passa pela uretra, ela já vai ser expelida para fora, tá certo? Vamos ver aqui a semelhança, olha só. Depois que ela passa pelos uréteres, que são esses tubozinhos que ligam até a bexiga, lá na bexiga ela vai se concentrar se misturar os líquidos e vai passar pela uretra, onde ela vai ser eliminada pela urina. No decorrer do nosso dia, conforme a ingestão de líquidos, a urina de uma pessoa, ela pode ser, de uma pessoa saudável, passa da cor amarelada, amarelo escuro, para um tom amarelo claro, ou até mesmo fica transparente. Isso vai depender da quantidade de água que a gente ingerimos. Lembrando que a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, quanto mais eu ingerir água, melhor o meu rim vai funcionar e mais transparente será a minha urina, tá? Fazendo com que eu tenha menos infecções e meu corpo funcione, ó, direitinho, ok? Então, meus amores, olha só, era isso, tá? Nós tínhamos que dar uma revisão sobre isso, ok? Para a gente poder estudar para a nossa prova, tá bem? É isso que a gente queria. Para vocês concluírem, continuarem aí estudando, vocês dão uma revisão também no nosso material já resolvido de exercícios, tá? Auxiliará muito também, assim como esse vídeo, tá certo? Eu quero deixar um forte abraço para vocês e bons estudos, ok? Até em breve. Tchau.